Meu nome é Elmiton Souza e o objetivo dessa apresentação é orientar os plantonistas, os profissionais de saúde que trabalham em unidade de terapia intensiva para eventuais necessidades de instalação de dispositivo de suporte circulatório em pacientes acometidos pela infecção pelo coronavírus. Nós integramos uma rede espalhada pelo mundo, coordenada pela Extracorporeal Life Support Organization. Estamos presentes em todos os continentes do mundo, a ELSO. Na América Latina, o Brasil é o país que possui o maior número de centros reconhecidos pela ELSO, no total de 21 centros. Esses centros estão localizados em vários estados do Brasil e o nosso funciona aqui em Brasília, Distrito Federal. A contaminação de pessoas no Brasil ocorreu tardiamente quando comparada às populações da Europa e dos Estados Unidos. Esse gráfico, entretanto, mostra que o grau de contaminação e o número de pessoas infectadas em relação ao número de dias de evolução a partir do caso número 1, no Brasil essa curva ela tem se mostrado preocupante quando comparada a outros países. A evolução e a progressão da doença em nosso país dependerá muito do comportamento da população. Existem perspectivas pessimistas e perspectivas otimistas em relação a essa evolução, na dependência da compreensão da população em relação à importância do isolamento e da proteção individual e coletiva. Sabe-se que cerca de 20% dos pacientes contaminados, eles necessitarão de internação hospitalar e uma parcela desses necessitarão de suporte ventilatório, ventilação mecânica. Esses pacientes que evoluírem com insuficiência respiratória grave poderão desenvolver uma síndrome de desconforto respiratório sistêmico e, portanto, preenchendo critérios específicos, eles teriam indicação de suporte circulatório mecânico temporário, a chamada ECMO, veno, na modalidade veno-venosa. Falando um pouquinho sobre essa terapia, as indicações de ECMO elas podem ser para a substituição da função cardiológica em pacientes que apresentam choque cardiogênico, ou pós-cirurgias cardíacas, ou pós-infarto agudo do miocárdio, ou por descompensação de insuficiência cardíaca, ou quadros infecciosos como miocardite, ou mesmo em pacientes que apresentam parada cardiorrespiratória. Condições patológicas respiratórias também podem ter indicação de ECMO para substituição da função pulmonar. São pacientes que têm e que cursam com síndrome de desconforto respiratório sistêmico, ou pacientes sépticos, ou que têm o diagnóstico de embolia pulmonar. Condições pediátricas, cardiológicas ou respiratórias também são elegíveis para essa terapia. A oxigenação por membrana extracorpórea, ECMO, ela pode ser oferecida nas modalidades veno-arterial, com a canulação de uma veia calibrosa, geralmente uma veia femoral. Esse sangue drenado ele passa por uma bomba centrífuga e por um oxigenador que devolverá sangue arterializado através de uma artéria calibrosa. Geralmente utilizamos a artéria femoral. Esse modo de assistência é o modo veno-arterial. O modo veno-venoso consiste na substituição temporária da função respiratória e se dá a partir da drenagem do sangue de uma veia calibrosa periférica, geralmente drenamos a veia femoral, e reinfusão desse sangue arterializado através de uma veia calibrosa central, geralmente utilizamos a veia jugular. O modo de assistência escolhido dependerá da patologia do paciente. Essa assistência circulatória pode se dar por meio de acesso central, por toracotomia, ou, preferencialmente, nós fazemos ele por via periférica ou com canulação de artéria e veia femoral ou de veia femoral e veia jugular.
Quando pensamos em indicar um dispositivo de assistência circulatória mecânica em um paciente grave, nós temos que levar alguns critérios básicos e primários em consideração. Primeiro, que o risco de morte desse paciente ele seja maior que o risco de um implante de um dispositivo de suporte circulatório. Segundo, que a doença que é responsável pela condição atual do paciente, ela esteja num estágio tão avançado que o risco do não tratamento represente um alto índice de mortalidade. E, naturalmente, que esses pacientes não tenham nenhuma contraindicação para a indicação do suporte circulatório mecânico. De um modo geral, em pacientes com insuficiência respiratória grave, é mandatório que pense-se em suporte circulatório naqueles que já estejam entubados, que a doença pulmonar instalada esteja num estágio inicial, que se observe infiltrado bilateral nos pulmões, que a relação PaO2 e FiO2 seja inferior a 200 e que o paciente necessite de uma pressão expiratória final superior a 10 centímetros de água. Importante lembrar que a lesão alveolar instalada ela precisa ser potencialmente reversível. Pacientes que evoluem com piora progressiva das trocas gasosas e necessidade de parâmetros ventilatórios máximos não responsível às terapias de resgate são pacientes elegíveis para suporte circulatório mecânico. Portanto, um paciente com PaO2, relação PaO2 a FiO2 menor do que 80, um pH menor do que 7,2, que mantém uma frequência respiratória maior que 35, um volume corrente entre 4 e 6, com pressão de pico menor que 30. Devemos, entretanto, avaliar eticamente essas indicações, uma vez que teremos uma quantidade muito grande de pacientes que preencherão esses critérios. Um paciente colocado em suporte circulatório permanecerá nessa assistência por um período de 15 a 20 dias. Infelizmente, nossa estrutura de saúde não suporta uma quantidade tão grande de pacientes em assistência simultaneamente. Então, infelizmente, essas indicações elas estarão restritas, e é essa a recomendação, a casos bem selecionados de pacientes mais jovens e com um potencial de recuperação num tempo mais curto. A indicação desses pacientes elegíveis à terapia, devemos também levar em consideração o score de Murray. O score de Murray leva em consideração 4 critérios e se estabelece pontuação em relação a cada um desses critérios. Assim, em relação ao critério raio-x, critério radiológico, observa-se a consolidação alveolar por quadrante de cada pulmão. No critério hipoxemia, observa-se a relação PaO2-FiO2. O critério PIP, observa-se a pressão expiratória final necessária para a manutenção mínima de uma troca gasosa eficaz e, por fim, o critério de complacência torácica. Para cada um desses critérios, a depender da condição do paciente, é estabelecida uma pontuação, como vocês podem ver por esse quadro. Ao final, soma-se esses pontos e divide-se pelo número de critérios, 4 critérios. Se o paciente tem uma pontuação 0, significa que ele não tem lesão pulmonar. Entre 0,1 e 2,3, esse paciente tem uma lesão pulmonar leve a moderada. E pacientes que têm mais do que 2,5 pontos pode ser considerado paciente elegível para suporte circulatório por se tratar de lesão pulmonar severa. Devemos lembrar que pacientes que são mantidos com parâmetros máximos de ventilação mecânica por período superior a 7 dias tendem a desenvolver lesão alveolar irreversível, e ainda que eles preencham critérios para serem colocados em suporte circulatório, existe aí uma contraindicação
para esse suporte, uma vez que essas lesões alveolares provavelmente elas já serão irreversíveis, o que significa que o time adequado para a indicação dessa tecnologia ele foi ultrapassado. Nesse sentido, a característica dos pacientes elegíveis para suporte circulatório serão como o desse caso de uma paciente do sexo feminino de 41 anos, testada positiva para coronavírus e com uma TC que mostra aí uma opacidade multifocal em vidro fosco, que é a característica da lesão pulmonar desse micro-organismo, sem evidência de consolidação. Nesse outro caso, a gente observa nessa tomografia o aspecto radiológico das lesões alveolares que acometem um paciente portador de coronavírus que desenvolve síndrome do desconforto respiratório sistêmico. Avaliada a gasometria, os parâmetros ventilatórios, o score de Murray e o potencial de reversibilidade e recuperação do paciente, identificando esse paciente como um paciente elegível para suporte circulatório, recomenda-se que seja aplicado a esse paciente um score de avaliação de risco ou de estimativa de sobrevida ao suporte circulatório. É o HERP score. Então, identificamos um paciente, simulamos aí um paciente com idade superior a 60 anos, mais de 7 dias de ventilação mecânica, a coexistência aí de uma infecção de uma pneumonia bacteriana e, aleatoriamente, uma PaCO2 maior que 75 e uma necessidade de pressão, um pico de pressão maior que 42. Então, esse paciente aí tem uma estimativa de sobrevida a ECMO, né, que varia aí entre 30% e um pouco mais de 50%. Então, pacientes que têm uma estimativa de sobrevida muito baixa, a despeito da indicação técnica e preencher os parâmetros para indicação de suporte circulatório, esses pacientes devem ser contraindicados para o suporte por ECMO. Entre as contraindicações para implante de dispositivos de suporte circulatório, temos aí o risco de sangramento, principalmente naqueles pacientes que tiveram AVC hemorrágico recente, pela necessidade de anticoagulação durante o período de assistência. Pacientes que tenham prognóstico reservado, esses pacientes não devem ser colocados em assistência. Pacientes com idade muito avançada ou com tempo de ventilação mecânica superior a 7 dias, com manutenção nesse período de parâmetros máximos de ventilação. Esses pacientes têm um pior prognóstico e, portanto, já desenvolvem ao longo desses dias de ventilação mecânica, eles acabam desenvolvendo lesão pulmonar irreversível. Então, eles devem ser contraindicados para ECMO. Uma outra condição que temos observado é a associação de doença alveolar, doença pulmonar, com doença miocárdica. Né? Então, nós temos aí um caso de uma paciente jovem, 50 e poucos anos, que foi admitida com queixas respiratórias e que evoluiu com um quadro de choque cardiogênico, classificado como aquele paciente que tem um índice cardíaco menor do que 2,2, uma pressão sistólica menor do que 90, uma PVC maior do que 20 e uma pressão capilar pulmonar maior que 20. Então, esses pacientes eles podem desenvolver choque cardiogênico secundário a uma miocardite e eles também são elegíveis para assistência circulatória mecânica. Nesses casos de miocardite associadas à doença alveolar, devemos levar em consideração a necessidade e a progressão de drogas vasoativas, com manutenção de um quadro de hipotensão, congestão pulmonar e tendência de disfunção múltipla de órgãos. A classificação Intermax deve ser estabelecida
e a precocidade da indicação do dispositivo de suporte circulatório, nesses casos, representará a diferença entre o sucesso e o fracasso da terapia. Quanto mais precoce for a indicação de dispositivo de suporte circulatório em pacientes elegíveis com choque cardiogênico considerado refratário, melhores serão os resultados, levando em consideração, é claro, a natureza da reversibilidade, né, a idade do paciente, a coexistência de comorbidades. Nesses casos, a assistência circulatória ela se dará no modo veno-arterial. Dentro da classificação Intermex, os pacientes que serão elegíveis para suporte circulatório são aqueles classificados como Intermex 1, ou seja, portadores de choque cardiogênico refratário, ou Intermex 2, pacientes que apresentam pior hemodinâmica progressiva, apesar do aumento também progressivo do uso de inotrópicos. Então, esses dois grupos de pacientes são aqueles que se beneficiarão mais com a indicação de suporte circulatório, levando em consideração também que o aumento progressivo desses inotrópicos no período de 48 horas, né, ou a manutenção de doses máximas por um período de 48 horas, também preenche critério de choque cardiogênico refratário. Nesses casos de choque cardiogênico refratário, a assistência circulatória deve ser oferecida no modo veno-arterial. O uso de balão intraórtico nesses casos não muda prognóstico. De acordo com o guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia, o uso de balão intraórtico no choque cardiogênico é classe 3, nível de evidência C, não muda prognóstico. Nesse sentido, os pacientes que sejam elegíveis para assistência circulatória veno-venosa por insuficiência respiratória, que vai ser a maior parte dos casos, eles devem ser submetidos a um ecocardiograma antes do implante do dispositivo, para avaliação da função miocárdica. Caso haja associação de disfunção cardíaca severa, esses pacientes devem ser submetidos à instalação de dispositivo na modalidade veno-arterial e não veno-venosa, porque invariavelmente, mesmo melhorando as trocas gasosas, um paciente com disfunção miocárdica cursará com instabilidade hemodinâmica e necessitará de conversão do modo de assistência de veno-venoso para veno-arterial. Lembrando que no modo de assistência veno-arterial, nós já estaremos fornecendo sangue oxigenado a esse paciente. E o modo de assistência veno-arterial, ele prevê não só o suporte cardiológico, como também o suporte respiratório. Devemos, entretanto, ter cuidado para que essa seleção de pacientes candidatos à assistência circulatória não postergue substancialmente a indicação, para que a gente não venha tratar pacientes já em estágio excessivamente avançado e que pioram o prognóstico de recuperação. Então, nós teremos que ter não só um critério muito claro na indicação dos pacientes do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de prognóstico de recuperação nesses casos. Instalado um dispositivo de suporte circulatório, devemos levar em consideração que esse paciente ele é um paciente crítico no cuidado da terapia intensiva. Então, nós vamos ter aí a necessidade de manejo hemodinâmico, manejo ventilatório, manejo de fluidos e monitorização da função renal e, desde o primeiro momento, ou antes mesmo da indicação de suporte circulatório, esses pacientes devem ter um controle rigoroso do balanço hídrico, com tentativa de manutenção de balanço zerado. Nós precisaremos regular a temperatura. Esses pacientes entrarão
em anticoagulação contínua a partir das primeiras 24 horas pós início de suporte circulatório. Os pacientes precisarão ser mantidos sedados e com bloqueador neuromuscular, porque isso propicia uma melhor recuperação da função respiratória. Não devemos perder de vista que esses pacientes poderão, em algum momento, sofrer algum tipo de abordagem cirúrgica e lembrar que um paciente que é colocado em suporte circulatório, esse paciente responde com inflamação sistêmica e a gente deve considerar, portanto, esse paciente um paciente permanentemente com resposta inflamatória sistêmica. Dentre alguns dos cuidados importantes nesse processo de manutenção do suporte circulatório, a avaliação contínua da perfusão tecidual, da perfusão orgânica, através da avaliação de lactato, de gasometrias, da saturação venosa de oxigênio, avaliação das funções orgânicas, função hepática, função renal e do status neurológico. Essa avaliação do status neurológico prevê periodicamente a suspensão da sedação para a tentativa de despertar o paciente. E, o mais importante, é a gente seguir um protocolo rígido, um protocolo que foi preparado para todo o grupo de assistência circulatória, nesse caso aí o protocolo a princípio de ECMO veno-venoso, se necessário o protocolo de assistência ECMO veno-arterial e ao lado aí o protocolo de anticoagulação, com base na avaliação a cada 6 horas do TTPA do paciente para ajuste da infusão contínua de heparina. Adicionalmente, o preenchimento rigoroso dessa ficha com os dados necessários ao acompanhamento do paciente no período em que ele estiver em assistência circulatória. Essa ficha prevê a verificação a cada 2 horas dos sinais vitais e da infusão de aminas e de drogas, o checklist do circuito, os parâmetros pré e pós-oxigenador, os fluxos do equipamento, a avaliação periódica a cada 24 horas de diurese, produção de dreno, se for o caso, ultrafiltração também, se for o caso, e o controle rigoroso do balanço hídrico. Da mesma maneira, ainda nessa avaliação a cada 24 horas, lembrando que essa ficha de avaliação, ela deve ser preenchida para cada 24 horas, complementando aí com os exames de gasometria arterial e venosa, no período da manhã, da tarde e da noite, já que nosso protocolo é gasometria a cada 8 horas, assim como da gasometria pré e pós-membrana e da avaliação de coagulação, especificamente o TTPA, que utilizamos como base para ajuste da anticoagulação. Essa ficha também prevê a recomendação de uso de hemoderivados, assim como todas as orientações que deverão ser seguidas pela equipe de assistência circulatória que ficará ao lado do paciente durante as 24 horas, a exemplo de negativação de balanço hídrico, redução de aminas vasoativas, suspensão de sedação e assim por diante. Então, essa ficha de avaliação tem por objetivo acompanhar o paciente durante o período em que ele demandar a necessidade de suporte circulatório e, consequentemente, sinalizar para toda a equipe a possibilidade de desmame do acompanhamento e do suporte circulatório desse paciente. Finalmente, gostaria de agradecer a atenção de todos, externar a necessidade de que todo este trabalho seja feito em equipe, independente da especialidade e da formação de cada um dos profissionais. O sucesso
da terapia e de todo o esforço conjunto, no sentido de salvar vidas, ele dependerá da atuação conjunta e sinérgica de todas as equipes que estarão envolvidas na atenção desses pacientes. Pessoalmente, na condição de coordenador da equipe de assistência circulatória, da ELSO, aqui em Brasília, do 456º ECMO Center, nós nos colocamos à disposição de todos os colegas e de todos os profissionais de saúde, no sentido de apoiar e de proporcionar o melhor esforço possível para a gente conseguir superar esse momento de imensa dificuldade que se avizinha.